todos muito bem-vindos. Está no ar Mulheres em Cena. Eu sou Larissa Valicente, sou terapeuta de mulheres, sou palestrante e também sou idealizadora do movimento Woman Select, que são mulheres empreendedoras, empresárias, CLT, donas de casa, todas as mulheres que querem construir juntas uma carreira de sucesso, um negócio de sucesso, queiram construir relações, network efetivos, genuínos, todas as mulheres que estão realmente dispostas a se unirem para crescer e brilhar juntas. E hoje nós estamos também recebendo aqui para contar a sua história uma mulher extraordinária. Então eu já te aconselho, fica por aqui, deixa o like, já compartilha esse programa para uma amiga, para uma mulher que está precisando de coragem, que está precisando de força, que está precisando entender como que lidera a si mesma, porque vocês vão ver hoje aqui na história da Dirlene Silva, que é a nossa super convidada de hoje, essa liderança de si mesma que fez toda a diferença para que hoje ela possa estar à frente de grandes negócios, de grandes prêmios, possa estar à frente aí da economia, trazendo muito conhecimento e trazendo educação para várias mulheres empreendedoras também, com o seu exemplo aí de vida e de carreira. E nós estamos no canal do YouTube, né? Mulheres em Cena Poa, todas as quintas-feiras às 20 horas. Hoje nós estamos na edição de número 37, então você tem um monte de histórias ali para navegar e para conhecer grandes mulheres aí de sucesso que vêm fazendo a diferença no seu mundo, ao seu redor, né? E hoje a nossa convidada, né, Dirlene Silva, que é economista, é mestre em gestão e negócios pela Université de França. Depois ela fala esse nome chiquíssimo, que, ó, viu? É esse aí. MBA em Finanças Corporativa e Valor das Organizações, MBA em Gestão de Pessoas, MBA em Inteligência Emocional e diversas outras formações, diversos prêmios, diversos aí frentes de trabalho que ela lidera também e que hoje vocês vão saber um pouquinho mais dessa história maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Dirlene. É assim, uma baita de uma honra poder te receber. Eu já queria há muito tempo e agora a gente está nessa casa nova aqui e aí eu fui correndo atrás de ti para te trazer porque tu és um exemplo, tu és uma mulher que realmente, quando teve esse entendimento sobre a liderança de si mesma, conseguiu dar a volta por cima em toda a tua vida e hoje esse exemplo eu tenho certeza que arrasta multidões de mulheres a se encorajarem. E esse podcast é para isso, para que a gente possa contar histórias de mulheres como tu, para que essas mulheres que estão sofrendo e que estão se sentindo denegridas, que estão se sentindo sem motivação, sem amor próprio, que estão achando que não tem lugar para elas no mundo, possam entender que sim, há lugar no mundo para essa mulher a partir do momento que ela começa a liderar a si mesma para poder coordenar os seus caminhos, né? Verdade, verdade. Linda apresentação do programa, abertura do programa que você faz e a minha apresentação também, né? Adorei, Lari. Eu costumo sempre me apresentar, né? Eu primeiro apresento quem sou, o que eu tenho. Então, tu já apresentou o que eu tenho, né? Porque, por mais importantes que sejam os nossos títulos e cargos, eles não nos representam, né, exatamente quanto pessoa, porque a gente não nasce tendo títulos e cargos. Então, eu gosto de apresentar quem eu sou. Eu sou a Dirlene Silva, mãe da Joana, a filha da Vera e irmã da Marta. Eu sou adepta. A Marta já está aqui. A Marta já está aqui. A Marta já está aí. A Marta está sempre... A Marta é minha seguidora e é assessora também. Muitas vezes ela vem, né, junto comigo. Não, hoje ela não pôde vir. Veio a Joana, minha filha, né, tem 10 anos. E eu sou praticante da filosofia africana Ubuntu, que é uma tradução livre, quer dizer, eu sou quem sou, porque todos nós somos. Uma filosofia de solidariedade para com os outros, né, entendendo que todos nós somos seres humanos. E na apresentação do programa trouxe a questão da sororidade muito forte. Né? Eu acho muito importante essa questão de nós mulheres, e nós crescemos num ambiente machista, uma sociedade patriarcal, em que diziam que nós mulheres não éramos amigas, né? Não poderíamos ser amigas. Então, acho importante demais, né, a gente entender que sororidade é muito importante. Essa questão de que mulher não é amiga de mulher não foi inventada por mulheres, né? Tem toda uma história do passado, né? Foi enraizada na gente e a gente acreditou por muitos anos nisso, né? Eu acho que nós estamos numa era bem de realmente... De virada, de né? virada. Realmente é liderar a si mesma, né? E entender o quanto é importante, né, as mulheres se unirem, se ajudarem.
né? Então, eu tenho uma frase que é que o caminho para o crescimento feminino é passado em conjunto mesmo. E aí estar, né, no canal Mulheres em Cena, nossa, maravilhoso. É lindo, e é bem esse propósito aí, né? O programa fazer isso, poder juntar essas mulheres, poder trazer esse ganho de consciência para que as mulheres entendam isso e comecem a largar essas crenças, comecem a tirar essas amarras de competição, de luta, de inveja, Sim, de de rivalidade mesmo, né? orgulho, da vaidade, para que a gente possa unir, porque como eu li, né, no teu livro aqui sobre a questão de pessoas, gestão de pessoas, sobre gente, né? Então, é sobre isso. A nossa vida é sobre gente, é Sim, sobre pessoas. Então, quanto mais a gente se conecta de forma verdadeira, a gente vai crescendo. Quanto mais a gente se une, quanto mais a gente toma essa força uma com a outra, o nosso sucesso, que é o que cada uma de nós almeja de uma forma diferente, a gente consegue chegar lá, né? sim, Se ajudando, colaborando com uma com a outra, que inclusive é o que eu prego muito, né? Vamos dizer assim, dentro do meu grupo de liderança feminina ali, é isso, é a gente brilhar juntas, é a gente cooperar, é a gente não só esperar aquele convite lá uma vez por mês, ir lá fazer um network, trocar o cartão, mas e aí? E o pós-evento, e acabou sim. depois, passou o evento, não acontece mais nada? Não, aí eu digo que eu sou a líder controladora, né? Porque eu fico no grupo enlouquecendo elas. Eu disse, eu vou ameaçar vocês têm que ir lá, senão eu vou tirar vocês do grupo. E elas ficam enlouquecidas, aí uma marcando compromisso com a outra, marcando um café, porque isso que é o verdadeiro network e a Exatamente. solidariedade, se ajudar, saber qual é a dor da empresa da outra, no que eu posso colaborar contigo, né? Sem ter aquela briga de ego, né? Sim, não precisa ter competição, né? Eu lembro que em 2011, quando eu cheguei no mestrado, a gente tem que fazer um pré-projeto, né, para entrar no mestrado, e eu queria falar, já naquela época, imagina, 2011, sobre o quanto era mais produtivo a cooperatividade em detrimento à competitividade, que era o modelo da época da competitividade. Né? A gente sabe que tem empresas competitivas, pessoas competitivas, e em determinado momentos, enfim, é saudável. Mas é importante entender que quando a gente, digamos assim, numa empresa, né, eu trabalhei em muitas empresas, assim, todo mundo acho que vai se identificar já trabalhou, que as áreas competem entre si, os colaboradores competem entre si. Tá, mas qual é o objetivo aqui? Estamos numa empresa, todo mundo tem um único objetivo, cooperar. Não é mais interessante? Né? Exato. Então a gente, e na humanidade, somos seres humanos. Né? Então, é importante entender, tá, qual é a produtividade disso? Competir ou cooperar? O que eu vou ter mais ganho aqui? Né? Será que o Exatamente. ganha-ganha não fica melhor para todo mundo? Né? Então, E isso eu em todas as sinceramente, assim, nossas é uma relações, né? filosofia. Eu acredito mesmo que o mundo é abundante, o universo é abundante, e quanto mais, né, a gente contribui com o universo, mais, né, a gente tem. Assim, para mim, essa é uma grande realidade. Né? Eu vejo E assim, como economista, né, eu acho que você tem bem essa visão aí, e só que tudo depende das pessoas que fazem essa economia sim. se movimentar, Sim. Mas é né? importante a gente entender também, Lari, porque senão a gente vai ficar só arrastando corrente, né, sempre colocando a culpa no outro. Que aí é justamente, né, o meu capítulo aqui no livro, né, que é a coragem de liderar a si mesmo, que a gente tem que trazer para a gente a nossa responsabilidade, né? Por mais que cada um tenha a sua responsabilidade, o fulano tem culpa, tal, mas traz para ti o que eu posso fazer com tudo isso? Porque ninguém muda ninguém. Né? Mas eu posso mudar a maneira com que eu lido com que o outro me traz, né? O mundo me traz, a vida me traz. Né? Assim, foi Então, um dos fatos interessantes aqui que tu foi fazer o curso de gestão de pessoas, né? sim, Por conta desse feedback de sim, lidar com pessoas, e eu era a única economista fazendo o curso de gestão de pessoas ali para lidar com as pessoas de forma que todos se desenvolvessem de uma melhor forma e o trabalho fosse melhor também, e tu entendesse ali essa parte de pessoas, né? Eu achei muito interessante essa parte também. sim, até bom, explicando, né, melhor, já que começou Ah, a falar a sim, respeito, explicando melhor para quem não leu o livro ainda, poxa, né, aqui, sim, tá aqui, Mulheres da ó. Liderança em Ação, da editora Líder, é uma coletânea que traz grandes mulheres líderes, e eu, né, estou aqui no livro. Então, o meu capítulo é a coragem de ser líder de si mesmo. Então, eu falo, né, como é que foi a minha trajetória nas empresas, mas eu gosto de começar sempre porque tudo que na minha vida aconteceu, né, por eu primeiro ter tomado a decisão de mudar a minha vida, de ser líder de mim mesma.
né? Então, eu conto desde como é que foi sair de uma realidade muito adversa, de uma realidade onde os recursos eram muito escassos. Eu passei por muita dificuldade na vida, né? Na escola. Eu era chamada de filha da lixeira, porque minha mãe era gari, enfim. Eu me tornei motivo de piadas porque eu dizia que eu queria ser economista. Então, as pessoas achavam, nossa, como a filha da Já foi lixeira uma decisão vai desde nova, estudar ser né? economista. Sim, exatamente, uma decisão desde nova. Eu gostava de assistir os noticiários de TV, então as notícias de política e economia era o que mais chamava atenção, mas eu nem conseguia entender que o profissional que lidava com esses assuntos era o economista. Então, quando eu entendi, né, eu fazendo o curso técnico de contabilidade, que né, esse profissional, eu tive uma disciplina de economia. Tá? Então, eu entendi que eu era economista que cuidava dos assuntos que eu gostava, que me chamavam atenção. Quando eu soube que era economista, eu decidi que seria economista. Só que eu me tornei motivo de piadas por isso, né? Como a filha da lixeira vai estudar e ser economista, né? Então, eu costumo dizer que o meu grande diferencial foi ali se eu tinha 16 anos, eu consegui entender, né, quem eu deveria ouvir e quem eu deveria escutar. Porque ouvir é um processo mecânico da audição, né? A gente ouve mesmo sem querer. Mas e aí, por que tem o ditado? Entra no ouvido e sai no outro. Porque automaticamente a gente ouve. Mas agora, escutar significa um processo cognitivo. Né? Eu vou entrar aqui, eu vou processar, né? E vou chegar a fazer uma construção, né, minha. Então, eu consegui entender muito nova, né, essa diferença de ouvir e de escutar. Então, foram muitas pessoas que riram, né, muitas que falavam, nossa, mas você não vai chegar a lugar nenhum. Eu lembro de uma pessoa que disse assim, uma amiga perguntou, o que tu vai ser depois de tu se formar em economia? E aí outra amiga, né, entre aspas, saiu na frente e falou assim, o máximo que a Dirlene vai conseguir é uma cela especial quando for presa. Nossa, Né? essa foi forte, essa tá no livro, né? Essa foi muito forte, muito Então, forte. e eu consegui entender que as pessoas não faziam isso por maldade, simplesmente elas não conheciam o que, que era uma graduação, o que, que era ser economista, enfim. Né? Eu me lembro que até na minha época de graduação, tinha essas piadas mesmo, assim, de tipo, pelo menos eu vou ter sala especial. Pelo Sim, menos eu tenho uma faculdade, eu não vou ficar com o povo numa cela se eu cometer um crime. sim, Tinha muito isso antigamente, quando a gente entrava para uma faculdade, né? sim. É isso. Então, né, eu conto essas histórias no meu livro e conto que quando eu comecei a trabalhar em 1990, exatamente. Em 95, eu assumi o meu primeiro cargo de gestão. Em 95, a gente nem utilizava a nomenclatura liderança, né? Era meu chefe, era o chefe. A Né? chefe. Tanto que hoje, trabalhando com liderança, sou professora de soft skills e liderança é a principal, né? Eu sempre falo que tem uma diferença enorme de liderança e chefia. O líder, ele inspira, e o chefe, ele simplesmente manda. Então, quando eu comecei a assumir meu primeiro cargo de gestão, eu era uma chefe. E, posteriormente, eu fui entendendo qual era realmente a diferença entre chefe e líder. E aí tudo aconteceu, né, que é essa parte que tu citaste ali, que eu assumi um cargo, né, de gestão numa instituição que tinha um modelo de consultoria interna de recursos humanos, que hoje são os business partners, os VPs. Hoje é um modelo, né, que a maioria das grandes empresas tem um modelo de VPs. E essa instituição já tinha. Então, o que significava? Que eu, gestora de uma área financeira, que eu era responsável pela minha equipe, pelo meu pessoal. Só que eu não conseguia entender isso, né? Porque eu era acostumado a trabalhar naquele modelo de chefe, né? Manda, enfim, né? Manda quem pode, obedece quem precisa, né? Se tem algum problema maior, vai lá, na época nem era RH, era o DP, Departamento Pessoal, Isso. enfim, era isso. Só que eu fui colocada, né, num modelo que eu não estava acostumada, eu não conhecia. E aí o primeiro feedback que eu recebi, né, da minha líder, né, chamo realmente de líder porque era uma líder de verdade, foi o seguinte, foi 2 em 1. Né? Tu és uma ótima técnica, realmente eu consegui fazer muita coisa na instituição em menos de 1 ano. Né? Eu cheguei lá, tinha vários problemas, enfim, chegou, né, no final do exercício, no caso, né, quando a gente fala de economia e finanças, a gente tem aquele exercício ali. Então, eu recebi esse feedback, nossa, realmente maravilhoso, seu trabalho maravilhoso e tal.
mas tu tem um problema, né? Tu não consegue lidar com pessoas. E ainda eu perguntei, eu tenho também algo que para mim é positivo, só que eu, né, cresci achando que era negativo, que na hora eu não tenho reação. Né? Eu simplesmente respirei fundo, recebi aquela informação dela, mas aí eu pedi evidências. Eu disse, então, por quê que a senhora acha isso? Me dá exemplos. E ela começou a me dar os exemplos e tal. E ela me disse o seguinte, e até a formação dela é psicologia também, né? Então, entende muito bem dos meandros da psicologia. Ela me disse o seguinte, se eu tô te falando isso, é porque nós aqui acreditamos no teu potencial. Porque senão seria muito fácil de a gente desligar. Né? Então, a gente acredita que tu tem condições de melhorar. Então, uma ótima técnica. Né? Então, tem realmente muitas condições de melhorar. E eu recebi aquele feedback, eu lembro que isso era uma quinta-feira de carnaval, e aí eu saí dali, eu encontrei, perto ali da estação do trem, o pessoal distribuindo panfleto. Hoje em dia eu nem sei se existe ainda distribuir panfleto de faculdade. No panfleto tem uma oferta de um MBA em gestão de pessoas. Então, assim, eu recebi esse feedback, né, digamos, ali no carnaval, e aí na segunda-feira, quando eu voltei do feriado, eu já tinha me matriculado no MBA de Gestão de Pessoas. Quando eu ingressei no MBA, eu era a única pessoa que não era de RH na sala de aula. E aí, quando tinha aquelas apresentações, né, tal, eu me apresentei e as pessoas perguntaram, nossa, o que uma economista das exatas está fazendo aqui? Eu disse, olha, para mim, natural. Primeiro lugar, economia não é uma ciência exata, é uma ciência social aplicada, ela é feita por pessoas e para as pessoas, os números só têm sentido porque analisam pessoas. Né? E segundo ponto, eu sou uma gestora, tenho uma equipe comigo, preciso entender de gente. Simples Não, assim. e isso já é um feedback, um insight, assim, que a gente já pode tirar aqui agora para as mulheres que estão nos escutando, né? Porque às vezes a gente recebe um feedback negativo e é justamente isso. Quem gosta de ti, quem aprecia o teu trabalho, vai te falar a verdade. Vai dizer os pontos fracos, vai dizer aquilo que tu tá errando. Para quê? Para que tu melhore. Não é só aquela coisa de relação de marido e mulher que vai lá e critica um outro e pronto. Mas quando tu tem uma chefe, né, uma líder, quando tu tem uma amiga, uma pessoa que realmente está disposta a te ajudar no teu crescimento, ela vai trazer os pontos que tu tem a melhorar, trazendo aquilo que tu tá errando. E falar para ti, olha, não tá legal isso, tu precisa... Que foi o que aconteceu muito comigo ao longo dessa minha caminhada de empreendedorismo feminino, que eu fui indo nos grupos e conhecendo mulheres, eu encontrei pessoas fantásticas que sempre me disseram, Larissa, não é por esse lado, não é assim, tu tá assim, ó, tu tá muito grossa, porque eu sou muito ríspida, assim, né, muito forte no falar e tudo, sou muito autoritária. Olha, não é assim, até as lives, elas mandavam depois da live dizendo assim, Lari, tu foi muito ríspida, muito forte na live. Eu acho que tu tem que maneirar um pouquinho como tu tá falando na live. As pessoas... Tem gente que tá te ouvindo que não vai entender, né? E daí tu vai acabar criando uma imagem muito ruim e tal. Eu disse, tá. E aí eu ficava pensando. Então, eu acho que esse insight da gente entender esses pontos fracos, esses feedbacks negativos que alguma das nossas pessoas próximas vão dar pra gente e a gente trazer aquilo para uma avaliação interna. Uma avaliação do que é que eu estou fazendo. Aí, obviamente, muito inteligente da tua parte, querer as provas daquilo, para quê? Para que tu pudesse enxergar com clareza o que tu estava fazendo. Porque também não adianta só dizer, tu tá fazendo isso de errado. Mas não te coloca na mesa os cenários que tu errou, para que tu possa realmente visualizar e entender, opa, isso que ela tá falando, eu me lembro, eu fiz. Puxa, eu preciso melhorar mesmo. Né? E aí tu foi olhar para dentro de ti para poder fazer essa correção interna, porque tu entendeu que realmente estava sendo uma falha do teu trabalho ali e que se tu melhorasse, tu ia ser tão boa quanto tu já estava sendo. Sim, exatamente. Né? E são técnicas de liderança. Só que, claro, como eu falei, eu assumi, né, um cargo que para mim eu entendia, não, vai ser como sempre foi, né? Algo que eu não estava acostumada, mas era um modelo totalmente novo e realmente eu tive a humildade de entende, bom, realmente, se ela acredita, né, no meu potencial, ela tá me falando, é por isso, enfim. E tanto que hoje em dia eu costumo dizer que o feedback é um presente, mas claro, a gente precisa ter cuidado, tá? E não dá para aceitar também feedback negativo, críticas, né, de quem nunca construiu nada. Acho que é importante isso aí a gente é olhar muito importante.
para a vida daquela pessoa que está nos dando esse feedback. O feedback, na verdade, é uma crítica, né? Então não dá para também romantizar, o feedback é uma crítica, mas seria uma crítica construtiva. Só que tem muita gente querendo fazer crítica construtiva e nunca construiu nada. Então, não tem coragem de viver. Eu escutei, eu não consigo me lembrar se eu li no livro ou se eu escutei alguém falando, né? Sim. Para não escutar o feedback de quem não tem coragem de viver. Isso, né? isso. E aí fazer acontecer. Tem muito a ver com o que eu falei lá no início, quando eu comecei a falar, de que muito nova, né, com 16 anos, eu consegui entender a importância de saber a diferença entre ouvir e escutar. Né? Então, tem aí essa crítica muito importante. A gente tem que aprender a fazer o filtro. Tem que fazer Mas esse quem filtro. já se lidera a si mesmo, já se conhece, vai ter esse filtro muito bem apurado, né? Sim, mas a liderança, tanto de si mesmo, o autoconhecimento, a liderança, né, de equipes, gente, o conhecimento é uma fonte inesgotável. Né? Então, sempre estar aprendendo, sempre estar olhando as coisas em volta, porque o mundo muda muito e muda muito rápido. Então, eu gosto sempre de trazer a questão assim que, gente, nós estamos aqui hoje porque o mundo mudou. Porque se fosse há nem 100 anos atrás, nós mulheres estaríamos em casa fazendo janta para o marido, enfim, para né, que a gente não tinha autorização eu já tinha para trabalhar fora. Né? Claro, eu sou uma mulher negra, é diferente um pouco, né, porque as mulheres negras sempre trabalharam, enfim. Mas as mulheres em si, né, não. Né? Então, a gente está aqui por conta da evolução. Né? Mas a grande diferença é a velocidade da mudança. Então, cada vez mais, a mudança ocorre de maneira mais rápida. Exatamente. Então, é importantíssimo a gente entender que cada vez mais eu só sei que nada sei, que é de Sócrates lá, de antes de Cristo, está cada vez mais certo. Porque o conhecimento ele tem prazo de validade. Então, se eu sabia, sei lá, 5 anos atrás, já mudou. E já fica mais um insight para as mulheres empreendedoras, né? Para continuar crescendo o seu negócio, para continuar crescendo a si como pessoa e as coisas que eu me proponho a fazer como missão, né? Nesse mundo, estar sempre estudando, lendo, fazendo os cursos, se aprimorando, vendo quais são as minhas debilidades e o que eu posso fazer para melhorar. Sempre nesse círculo de estudos, né? Até estava olhando esses dias agora, uma amiga minha chegou assim para mim e disse assim, até ela fez o prefácio do meu livro, e ela olhou assim para mim, depois que ela viu, e aí eu falei, porque eu tive que falar várias coisas que eu estava colocando no livro para ela entender, para fazer o prefácio, e aí ela parou assim e olhou para mim, por que tu não faz mais uma faculdade de jornalismo? Se é isso que tu quer, a comunicação e fazer as coisas... não, sei lá. Eu falei pra ela, sei lá, não sei, tu me pegou de surpresa agora. Não tinha pensado em estudar de novo e fazer mais uma graduação, no caso, né? Que não fosse cursos e treinamentos que eu faço, mas uma graduação de novo, porque eu tenho também contabilidade, ciências contábeis em bacharel e administração também, né? E aí eu disse, não sei, eu acho que de repente, se tiver pós-graduação nessas áreas, assim, de comunicação, daqui a pouco eu vou pesquisar. Aí comecei a pesquisar e comecei a ficar interessada. Então, eu acho que é bacana isso. E é bem exatamente isso que tu tá falando. Vai mudando e a gente vai mudando porque a gente vai crescendo, a gente vai se melhorando. E a gente vai vendo quando que ia pensar em daqui a pouco uma faculdade de jornalismo. Jamais! Jamais! Porque eu era o patinho feio dentro de casa. Eu tive aquela infeliz frase que muitas pessoas escutam, né? Que o meu pai sempre falou a vida inteira. Eu te achei ali na lixeira do prédio, na frente do prédio, te trouxe para dentro de casa, que ele era zelador, né? E te trouxe para dentro de casa. Eles falavam assim, porque eu era sempre muito serelepe e muito estudiosa também. A gente até tem, assim, essa questão dos estudos também muito parecida. E sempre foi assim, não, então eu vou ser melhor. Então eu vou ser melhor. E eu estudava, tirava as melhores notas na escola. Meu pai me carregou no colo o centro inteiro para me levar até a escola, que era longe de onde a gente morava, no colo, porque eu quebrei a perna e tava com gesso e não tinha muleta. E ele me levava, porque eu disse pra ele, não aceito não ir na aula, tu vai ter que me levar, tu vai ter que dar um jeito. E ele me levava no colo e quase morria. E sabe, então eu sempre fui muito assim, de entender que o meu crescimento estava no estudo, o meu desenvolvimento e aonde eu queria chegar. Se eu queria conquistar tais e tais sonhos, eu tinha que estudar. E eu acho que isso fica também
para você, mulher, entender que você pode mudar a sua realidade, sim, assim como a Girilene mudou, assim como eu mudei, assim como todas as mulheres que passam por aqui, fazendo isso, estudando, se aprimorando, vendo quais são as suas debilidades que você tem aí, que não tá indo para frente o negócio, vê, me falta marketing, me falta finanças, né? Me falta se organizar direito. Eu acho, esse é o maior dos pecados, eu acho. Quando a gente quer ser empreendedora, a gente peca nas finanças. Não tem jeito, né? Sim, isso é estatística. Bom, economista, eu vou dar estatística. Vou falar bastante estatística, vou citar bastante números aqui. Estatística, né, do Sebrae, né, que as empresas, 30% das empresas que são abertas, né, elas não ultrapassam 5 anos. E o maior motivo, né, de falência das empresas é a gestão financeira. Então, o que acontece? As pessoas empreendem, então, e nós mulheres ainda, normalmente as mulheres empreendem por necessidade. Né? Então, elas não estão conseguindo espaço no mercado de trabalho, tem a questão da maternidade, né? Muitas, quando chega na época de voltar à licença maternidade, não, eu quero ficar mais em casa com meu filho, ou tem ainda que 21% das mulheres são demitidas no período após licença maternidade. Tem várias questões que levam as mulheres a empreender por necessidade. Depois do Covid, eu acho que esse número de mulheres empreendedoras aumentou. Sim, aumentou. Muito, né? Aumentou bastante. Eu fui então, uma. O que acontece? Empreende por necessidade, normalmente, que bom que elas são expert naquilo que elas empreendem. Mas tem um desconhecimento muito forte, né, na questão de gestão. Né? E aí eu sempre trabalho bastante. O meu primeiro trabalho mesmo, né, na minha empresa, quando eu abri a minha empresa, meu primeiro trabalho foi mentorar novos empreendedores para startups. E aí eu comecei trabalhando com eles, eu entendi um padrão que se repetia muito. E aí eu criei uma frase seguinte: a maneira com que você lida com o seu dinheiro vai ser como você vai lidar com o dinheiro da empresa. Né? Porque, assim, se a pessoa tem hábitos financeiros errôneos, quando ela empreender, ela vai acabar levando para o negócio. É sobre isso. Né? Então, quando a gente... A ideia é, gente, independente de empreender ou não, a gente já começar a buscar hábitos financeiros saudáveis, né? Para quando a gente ir para o nosso negócio, a gente já levar essa saúde também para o nosso negócio. Porque dentro do nosso negócio a gente vai cuidar de todas as áreas. Isso. Não vai ter responsável por área, né? Sim, exatamente. Mas, claro, eu sempre digo, posso dizer, não, calma, que não é terra arrasada também, porque senão as pessoas tentam se matar. Ai, meu Deus, tá vendo tudo errado. Não, tudo, né, nada é uma coisa que não dá. E colocar no bom e velho papel, sim, né? No caderno, olhar. A gente não muda o passado, mas a gente pode aprender com o passado e fazer o presente diferente. Então, a questão das finanças é isso. Bom, se está errado, é bom tu entender. Bom, está errado. Né? Não muda esse passado, mas não vai dar certo assim, ou não está dando certo, mas vamos fazer diferente. Né? Então, eu vou realmente buscar um relacionamento saudável com suas finanças, ter, né, esse mecanismo de anotação, de controle. Aí eu sou da antiga, né? Eu se não boto no caderno, sim, com a caneta, eu me perco. Eu sim, fico lá olhando a planilha do Excel e me perco. Pode ser a planilha, pode ser o aplicativo, porque assim, a gente tá tem que achar a nossa maneira, né? A gente está no momento que a gente tem 4 gerações aí convivendo. Né? Então, uma gosta do aplicativo, outra gosta da planilha, outra gosta do caderninho, mas o importante é anotar no sentido de ter ali... Ter clareza. Né? Ter a clareza desses dados. Né? Porque acontece, a maioria, né, eu vou falar tanto dos trabalhadores CLTs ou empresários, enfim, eles não conseguem saber quanto faturam, empresários, quanto faturam. É verdade. O CLT, muitas vezes, ele não sabe quanto está entrando de dinheiro no final do mês. Aí você pergunta, qual é o salário? Até sabe o valor do salário. Sei lá, 10 mil. Mas não é 10 mil que vai cair na tua conta corrente. Porque já tem os impostos, né? Imposto de renda, ISS. Aí depois, sei lá, tem um empréstimo consignado, plano de saúde, participação, enfim. Sempre é menos. E aí, muitas vezes, as pessoas não têm essa nitidez, quanto é que realmente está caindo na minha conta. E aí, se não sabe quais são, né, as suas receitas, o que recebe, imagina as suas despesas. Não, daí tá tudo muito perdido ainda, né? Aí, muito perdido. Então, assim, realmente entender, eu chamo isso de autoconhecimento financeiro. Então, a partir do nosso autoconhecimento financeiro, que é entendendo quais são as nossas receitas, o que a gente recebe, a gente entender também o que a gente gasta, né? O que são meus gastos essenciais, o que eu não consigo passar
o mês sem ter. Não, uma moradia, né? Então, vai ser a prestação da casa própria, ou então um aluguel, energia elétrica, água, sei lá, um condomínio, né? Uma alimentação, pelo menos, básica. Né? Então, uma coisa que eu sempre gosto de trazer é a questão de lista de supermercado. Gente, parece uma coisa muito simples, mas faz toda a diferença a gente fazer listas do supermercado. E não ir com fome. Isso. Né? Não, acrescentou essa, E não ir com fome. Porque eu sou dessas, se eu tô com fome, eu fico 2 horas no mercado. Se eu não estou com fome, eu faço muito rápido e quero sair dali, não aguento ficar muito tempo no supermercado. Sim, né? Vai comprar de tudo. Né? E tu vai ver coisas que... Eu conheço pessoas que abrem o armário e tem um monte de coisa da mesma coisa, porque vai no mercado, não faz isso, aí ela pega e vai comprando coisa que já tem um monte. E aí, muitas vezes, os produtos estragam, porque tem demais. Sim. Né? Não vai Perde usar. a validade, não usa. Perde a validade, não usa. Exatamente. Né? Olha, a Márcia Regina também tá por aqui. Minha irmã. Ai, essas manas, adoro essas manas. A Marta e a Márcia estão as duas aqui, deram boa noite. E a Márcia disse assim, como está a fala? Tinha muitas. Como esta fala tinha muitas. Então, provavelmente alguma que a gente passou ali, que eu acabei não lendo antes do que a gente estava falando. E a Marta, adoro ouvir falar. Ai, que amor, lindas. Coisa boa. Obrigada pela audiência de vocês. Tá sendo realmente um programa maravilhoso, um programa leve, mas com uma história muito inspiradora. E espero que todos vocês aí estejam se inspirando também. Eu vou passar aqui para falar rapidamente dos meus patrocinadores aqui, para a gente continuar ainda, que a gente ainda tem um pouquinho de tempo aí de programa, para a gente falar mais um pouco aqui e trazer as dicas da folia, do Carnaval Folia, não é? Como é que tu falou no teu vídeo, Economia Folia? Como é que era trazendo as dicas aí pro carnaval. Eu vi um vídeo lá que ela trouxe umas dicas pro carnaval. O bloco da inteligência financeira. Olha aí, o bloco da inteligência financeira. Então, a Gislene ainda vai deixar, então fica aí para pegar essa dica do bloco da inteligência financeira e não voltar para casa cheio de dívida do carnaval, né? Vamos lá, então. Ferragem Garotinho, solução e qualidade em ferragens. Fica ali no bairro Sarandi, em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Uma loja que tem tudo de material de construção para sua obra, do alicerce ao acabamento, tudo que você precisar, você vai encontrar lá. Procura aí no Instagram, @ferragemgarotinho, que você vai encontrar ali o atendimento dos consultores de venda e também poder fazer uma visita na loja para o seu orçamento e para o seu pedido aí também. E também conosco aqui a Agência Ponto 51. Aqui é o seu ponto de partida no marketing digital, @agência.51, sempre conosco aqui, cuidando das nossas mídias, cuidando de todo o marketing aqui da Larissa Valicente, do podcast, do grupo de mulheres Woman Select também. Eles têm um trabalho sensacional, faz o teu orçamento personalizado e veja aí quais são as tuas necessidades para o marketing do teu negócio. Hub People e Business também, da minha amiga gestora Camila Bacher, @hub.negócios, que ela vai te ajudar na gestão de processos. Tá saindo em breve um lançamento de mentoria, fiquem ligadinhos porque ela volta aqui na bancada do nosso programa para falar um pouco mais do trabalho dela aí com gestão e liderança de processos e de pessoas, certo? E também a Bondão Expertise em Negócios, a minha amiga Valéria Bondão, @Valéria Bondão, ela está comigo aí fazendo e produzindo o meu livro, minha autobiografia, que agora no mês de março vai ser lançado e vocês vão ver esse livro aqui na nossa bancada também. Então, a Valéria, ela pode te ajudar em todos esses negócios aí, no comercial, para você fazer aí contatos com outras empresas também. Ela é experta em negócios e vai te ajudar. Se você precisa de uma executiva aí literária para fazer o seu livro também, quer fazer uma coautoria, um livro de autobiografia, chama a Valéria aí que ela vai te ajudar e te dar todos os caminhos para você não errar, certo? E nós estamos aqui hoje com a Dirlene Silva, que é economista e super especialista aí em finanças e gestão de pessoas. Se especializou em diversos MBAs, cursos pós-graduação, tem outros prêmios aí também no LinkedIn também. Achei sensacional o que tu fez no LinkedIn ali, que tu foi na época da pandemia, né? Sim. Que daí tu te inscreveu. Como é que foi esse trabalho? Até tenho curiosidade, assim, é uma ferramenta que eu não domino, mas eu sei que é uma ferramenta
espetacular, né? E tu Sim. recebeste o prêmio ali. Sim, o LinkedIn, o caso, eu domino o LinkedIn, já dominava. O que acontece? Venho, né, das empresas, né, era uma executiva de empresas, tenho 30 anos de carreira, passei 25 em cargos ali de gestão, então conheci o LinkedIn, que é a maior rede social para fins profissionais do mundo. Ah, gente, olha, Então, presta atenção, eu fica a dica. conheci o LinkedIn quando chegava um currículo nas minhas mãos, né, por ser gestora, então normalmente eu participava da última fase da seleção, enfim, né, eu entrava no LinkedIn para ver o perfil do candidato, o que ele está fazendo, ver foto, enfim, porque eu não sou a favor de colocar foto em currículo e tal, então ali no LinkedIn vai ter uma foto, vai ter informações da carreira dessa pessoa. Então, é uma rede que eu já conhecia. E aí, o que aconteceu? Eu fui demitida na pandemia. Então, era algo que eu tinha um orgulho de nunca ter sido demitida. Era realmente um orgulho mesmo, assim. Então, eu não estava os 30 anos na mesma empresa. Mas o que acontecia? Eu sou realmente uma pessoa bastante protagonista da minha vida e, obviamente, da minha carreira. Então, quando eu não estava me sentindo bem numa empresa, estava me sentindo estagnada, estava achando que o propósito, né, o chefe estava me incomodando muito, enfim, eu buscava um processo seletivo, fazia o processo seletivo, né, esperava ser chamada. Já aconteceu também de ser indicadas, né, para outras empresas e sempre era eu que saía. A verdade era essa. E na pandemia, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Então, eu engordei as estatísticas aí dos desempregados da pandemia e fui demitida pela primeira vez na carreira. Então, assim, o que me pegou muito foi o orgulho ferido. Assim, aquela sensação de que, decidiram por mim. Mas, além do orgulho ferido, tinha a sensação de que, nossa, a gente estava isolada, né? Ninguém vê ninguém. Eu já era uma pessoa de muito networking, né? Eu gosto, tanto como falei, 2 empregos, 2 trabalhos, eu fui indicada, né? Realmente por ter um ótimo relacionamento. Mas só que o que a gente conhecia antes da pandemia? Era tudo presencial. Né? Então, o network era presencial, aquela troca de cartões, A gente teve que aquilo. reaprender muita coisa, né? Né? Era aquilo. Então, assim, me impactava bastante. Tá, mas como é que agora como é que eu vou ter contato com as empresas? Como é que eu vou ter contato com as pessoas? E aí me veio na lembrança uma colega, né, conheci num curso, o último curso que eu fiz, 2019, presencial, que se apresentou como especialista em LinkedIn. E ela contou que ela teve no LinkedIn, no Vale do Silício, tá. Eu só ouvi aquilo, né, naquela época, mas não interessava eu fazer uma mentoria de LinkedIn, né? Conheço o LinkedIn e tal, mas eu costumo dizer que eu era uma consumidora de conteúdos, né? Então, eu realmente gosto do conteúdo do LinkedIn, porque sabe o conteúdo assim sem viés político, não tem tendência, né? Então, muitas vezes eu acessava o LinkedIn para ler notícias, enfim, para saber me atualizar. E aí me veio na lembrança, eu vou contatar, né, essa pessoa, eu já até vou falar o nome dela aqui, Mara Almeida, né, para fazer um comercial dela, uma mentora de LinkedIn maravilhosa, também mentora de carreira. E chamei a Mara Almeida, falei para ela o que estava acontecendo comigo e tal, né, e disse o seguinte, olha, eu tenho uma vontade de empreender, mas é algo que eu tenho medo, é um medo que me paralisa, né, mas eu sei que é uma oportunidade que eu tenho também. Né? Mas, e eu colocava daí como, sabe, tentando uma justificativa para o meu medo, eu dizia assim, eu vou procurar o último trabalho CLT e depois eu empreendo. Né? Vai dando aquela adiadinha, Sim, né? eu vou adiando. E aí a Mara disse, mas tudo bem, seja qual for a tua decisão, fortalecer a tua marca pessoal vai ser importante, o LinkedIn vai te ajudar. Tu vai conseguir ter contato com as pessoas e com as empresas. Então, daqui a pouco, se tu quer buscar uma recolocação profissional, as empresas vão te ver aqui. Vai querer realmente empreender, tu vai ter contato com pessoas também. Então, vai ser bom em qualquer uma das coisas. E realmente eu comecei a buscar a minha marca, fortalecer a minha marca pessoal ali no LinkedIn. E é algo que eu adoro fazer desde realmente pequeno, desde o tempo de escola, é escrever. Então, assim, no ensino fundamental, eu ganhei vários concursos de poesias, eu escrevia poesias na época. Então, escrever era algo que eu sempre gostei. E aí comecei a escrever no LinkedIn. Meu primeiro artigo no LinkedIn teve 3 curtidas. Meu, da minha mentora e da minha melhor amiga. Só que aquilo, como eu estava escrevendo por hobby, eu continuei escrevendo, continuei insistindo.
né, escrevendo. Até que eu comecei a me destacar. Então, assim, de 3 curtidos foi aumentando para 10 e Foi se para encorajando. 50. E Não se foi. limitou por conta Sim, das do quantidades, do resultado resultado. negativo. É. Porque era uma coisa que eu gostava de fazer. Enfim. E nesse momento ali escrevendo, o que acontece? As pessoas vão prestando atenção em ti. Então eu comecei a receber vários inboxes, né, me chamando para lives, o tal do café virtual. Eu lembro a primeira vez que me chamaram de um café virtual, eu fiquei assim, que é isso? Que é isso? Né? Porque a gente não estava acostumada, né, Sim. com as reuniões online. Que nada mais é uma reunião online? Não estava acostumada. Então, fui, assim, cheia de medo, assim, receosa, né? E aí, depois da primeira, nossa, né, o universo se abriu e tanto que eu tinha como meta, né, eu fazia 2 vezes na semana, né, eu fechava 1 hora, né, por dia para fazer um café virtual com alguém. Então, às vezes, as pessoas me convidavam, outras vezes eu convidava as pessoas. E eu lembro de uma pessoa que me convidou para fazer um café virtual, que eu chamo ela de fada do tapa da cara, e a Tony Robbins brasileira, que é a Kelly Pereira. Né? Ela trabalha especialmente com mulheres, ela é mentora de mulheres. E na hora da apresentação, eu me apresentei, falei, né, que eu estava ainda entendendo se eu queria empreender ou queria buscar uma recolocação profissional. E a Kelly me olhou e falou assim: tu tá arrumando desculpa para ti mesma? O que tu tá fazendo que tu ainda não empreendeu? Já se deu conta que tu não tem salário no final do mês? Ainda mais, ela acrescentou assim: tu é economista, tu não calculou o retorno do investimento, quanto tu já investiu na tua carreira, na tua formação, na hora de tu, né, trazer esse retorno para ti. Fazer Nossa, acontecer. ela realmente ela me deu um chacoalhão, por isso eu chamo a fada do tapa na cara. Foi um tapa na cara, mas e olha que eu não sou uma pessoa de escutar qualquer um, né? Então eu consegui olhar para a trajetória dessa mulher e entender que ela realmente tinha autoridade de estar me fazendo aquela crítica que realmente era construtiva, porque ela tinha construído muita coisa, né, já. Então realmente trouxe aquilo para mim e a partir de então eu comecei a pensar com mais foco em empreender. Então, empreender para mim era uma oportunidade. Eu tinha uma matriz SWOT pessoal, né? Então, os pontos fortes, fracos, ameaças, oportunidades. Então, empreender para mim era uma oportunidade. E depois disso, claro que não foi só isso, né? Eu sempre gosto de trazer, não foi só isso, foi uma construção. Mas a partir do momento da fala dela, realmente ela me fez enxergar várias coisas que eu não estava vendo, né? Então, eu decidi empreender, focar no empreendedorismo mesmo. E aí, assim, nesse momento, acontecia que eu participava de processos seletivos e eu via assim, nossa, eu ficava Já pensando, estava ficando sem graça, né? assim, não, eu não queria estar assim, essas empresas me chamaram, não quero trabalhar para eles. Né? Porque eu também sempre tive essa coisa assim, Sim, de escolher também, assim como vão me selecionar, eu vou selecionar a empresa. sim. Né? Eu queria e realmente não surgia aquela coisa assim, não, e essa aqui eu gostaria de trabalhar. Já não estava Né? com aquele desejo, né? Porque o Sim, que tu já estava construindo dentro de ti, da tua própria empresa, já era um novo olhar na sim. entrevista, né? Aí teve uma outra pessoa, a Bruna Silva, foi semana passada que eu fiz uma postagem no LinkedIn. Eu não lembro qual era o título da postagem, mas enfim, eu cito até o nome da Bruna Silva. A Bruna me disse o seguinte: nossa, Janaína, tu já percebeu que tu tem tantos conhecimentos, nossa, tu já tem tanta experiência, conhecimentos e tal, que empreendendo tu vai estar ajudando mais empresas e pessoas do que ficar retida numa empresa só? Aí Aí pronto. para sepultar mesmo, eu tive uma conversa com uma pessoa que tinha sido minha colega na faculdade. Ela tinha feito algumas disciplinas comigo. Ela não se formou junto comigo, ela era bem mais nova, mas tinha feito algumas disciplinas. Ela era empreendedora e professora universitária, docente. Então, eram coisas que eu queria também para minha vida. Eu queria empreender, queria atuar como docente, queria ser conselheira. Eu disse, não, eu vou chamar a Vanessa, ela tem uma empresa hoje em dia chamada Vigas, na época era um outro nome, e e essa empresa é um hub, né, para formar novos empreendedores. Conversei com a Vanessa, terminou o assunto, a conversa, né, a reunião, ela me chamando, perguntando assim, tá, tu quer vir trabalhar comigo para minha empresa? Eu estou precisando de mentora de finanças. Eu disse, olha, eu tenho até formação em mentoria, mas eu nunca mentorei, então vem comigo, aí tá a sororidade, né? Ah, Vem comigo que eu vou te ensinar a mentorar. Né? E aí eu fui abrir meu CNPJ
para A partir trabalhar dali já com a começou a Vanessa. mentorar. 2 meses depois, veio o reconhecimento do LinkedIn Top Voice, né? Por quê? Porque eu estava na rede social, escrevendo ali, sem uma grande pretensão, né? A pretensão era a minha marca pessoal, mas veio a premiação do Top Voice que eu nem sabia direito o que era. Eu tinha assistido Eu conheci a partir de ti. eu assisti uma live do Cristiano Santos, que é um Top Voice de 2016. Foi o primeiro Top Voice, né? 2016, que começaram a ter as listas de Top Voice. Cristiano Santos era o primeiro Top Voice. A Mara Almeida, que é a minha mentora, havia me falado do Cristiano Santos. E ela sempre falava assim, não, assiste uma live do Cristiano Santos. Assiste. Aí deu a oportunidade de eu assistir. Assisti a live dele e veio uma pergunta de uma pessoa querendo saber, o que é, não, como é que eu faço para ser Top Voice? Isso que ela perguntou. E aí o Cristiano respondeu, Top Voice é uma autoridade que a rede reconhece, mas é critério próprio, né, do LinkedIn, não tem como te dizer exatamente como é que tu vai fazer para ser Top Voice, mas, mostra o teu conhecimento, compartilha com as pessoas, posta na rede, tá ok, mas aquilo pareceu uma coisa para mim muito distante. Só que 2 meses depois, eu recebi um e-mail do LinkedIn. Porque tu já estava construindo isso há um bom tempo, mas sem saber que isso poderia te premiar, né? Exatamente. Então, 2 meses depois, eu recebi um e-mail do LinkedIn dizendo que eu estava na lista Top Voice. Quase deletei o e-mail achando que era sei lá, vírus, golpe, alguma coisa assim, que me pediu alguma coisa, né? E só que casava aquela pulguinha atrás da orelha, não dei bola pro e-mail. Aí, sei lá, dei uma volta, e daqui a pouco voltei pro e-mail, assim, aí eu vou ler, li o nome da pessoa que assinava o e-mail e fui procurar, né, na rede social dela para ver se ela trabalhava dentro do LinkedIn mesmo. Né, achei que trabalhava no LinkedIn, e aí tem a newsletter do LinkedIn e vi que tinha, né, publicações dessa pessoa que era dele. Então, aí, realmente, porque ele pedia para preencher um formulário, tipo, clique aqui. Sim. E eu fiquei com muito receio, né, de clicar e, né, ser vírus, enfim. Então, aí, quando eu consegui fazer essa caracachá, realmente, que era uma pessoa do LinkedIn e tal, aí eu preenchi formulário, enviei e recebeu tal. O prêmio, deu tudo certo, né? E ele pedia sigilo, né, até a lista sair, realmente. E ainda eu fiquei naquela, tá? Preenchi, mas sabe aquela São Tomé? Sim. Né? Só vou acreditar vendo. Né? E quando saiu a lista, eu lembro que foi um dia 17 de novembro de 2020. Eu acordei com um monte de WhatsApp, e-mail, inbox, tal, dizendo que eu estava na lista de Top Voice. Ai, que legal. A Marta tá dizendo aqui que ela tem todas as poesias guardadas. Sim, ai, a que Marta legal. tem. E recentemente eu reli, porque as minhas tias de Belo Horizonte vieram pra cá, e aí a Marta mexeu, e eu nem não lembro. Sabe aquela coisa assim, tu lê uma coisa de muitos anos, eu tinha 15, 16 anos. Imagina. Né? E ela disse que conheceu a Kelly Pereira. Que Sim. legal. Gente, que legal, mas tá acabando. Ai, que conversa maravilhosa. Dava pra gente ficar aqui naqueles podcasts que fica 3 horas, 4 horas, né? Que tem assunto e tem assunto maravilhoso. Que coisa boa. Que programa maravilhoso. Assim, eu tô realizada com esse programa. Aprendi muito e gostei muito de ter esse bate-papo contigo aqui. E eu tenho certeza que muitas mulheres hoje teve aquele acalento no coração e de entender que elas podem sim se encorajar. Sim. Eu tenho certeza que isso aconteceu. Então, os livros, aonde contigo que ela pode encontrar esse livro para poder ler mais? Tem na Editora Líder. Na Editora Líder. Isso. Hoje em dia as vendas, né, a maioria das vendas online, né, então entra no site da Editora Líder. Então, a Líder é a detentora da série Mulheres. Então, tem mulheres na liderança, mulheres no jurídico, procura, né, mulheres na liderança em ação. É isso aí. E daí vocês vão poder ler mais aqui sobre a história da Dirlene e procurem ela nas redes, né? Sim. LinkedIn, Dirlene Silva, tudo junto, e no Instagram, dirlene.economista. Procurem lá, então, para seguir e ver mais. Qual é a dica do carnaval aqui, bem rapidamente, aqui para nós encerrar? Não podemos perder a dica do carnaval. Uma dica para as pessoas que buscam por educação financeira. Eu tenho uma coluna, eu sou colunista, né? Tenho uma coluna na Inteligência Financeira, né? Que é o portal de finanças do Banco Itaú. Então, Dirlene Silva, né? Minha coluna, que fala de inteligência financeira. O meu slogan é desmistificar a economia, então estou lá desmistificando a economia, trazendo de uma maneira muito simples, sem economias. Né?
então, os conteúdos de finanças e economia. E a dica para o carnaval, bom, embora o carnaval já está aí, né, a dica principal sempre é planejamento. Eu sempre coloco que o planejamento é o nosso melhor amigo das finanças. No entanto, coisa rápida, tá? O que dá para fazer agora, digamos, para quem não se planejou. Para quem não se planejou, busca pelo menos separar uma graninha, ou seja, em dinheiro, ou então, sabe, pega o cartão de débito, separa um valor ali, tipo, sei lá, eu vou chutar aqui R$1.000, para não gastar mais do que além, né? Porque assim, o carnaval acaba e tem o restante do ano pela frente. Então é importante, né, não perder a cabeça de gastar como se não houvesse amanhã, porque o carnaval vai acabar, né? Então é importante a gente viver de uma maneira reconhecendo as nossas capacidades financeiras, tendo esse autoconhecimento financeiro para não sofrer depois. Para mim é muito, muito nítida a questão, né, das finanças, de que a gente precisa mudar a maneira que a gente enxerga o dinheiro. Quando a gente conseguir enxergar que o dinheiro é uma ponte para a nossa satisfação e felicidade e não mais algo doloroso, a gente consegue melhorar essa relação com as finanças, né? Então, justamente, eu trago essa questão, por isso que o planejamento ele é amigo das nossas finanças. É uma maneira que a gente não vai sofrer. Uau, viu? Presta atenção nessa dica, fica com essa dica aí. O que a Márcia falou aqui? A Martinha é um bom ambiente. A Martinha, é isso aí, gurias. Muito obrigada pela audiência de vocês. Vou deixar o meu último recadinho aqui, que é da Reóptica. Tá aqui as nossas coleções de óculos maravilhosos. Ó, cadê? Tá pegando aqui, né? Aqui, agora ficou aberto. Então, ó, Reóptica, @Reóptica, é a marca aqui de óculos maravilhosas que está comigo. Vocês conhecem aí toda a minha coleção também. Procura aí que ela vai na sua casa, vai no seu trabalho e te ajuda, te orienta aí o que melhor cabe para o teu rosto e para o trabalho que você desempenha, para não passar vergonha e para não usar um óculos errado. E também tem os solares, que são lindíssimos também. Então, segue aí também nas minhas redes, né? Larissa Valicente, @LarissaValicente, o canal do YouTube Mulheres em Cena Poa. Se inscreve no canal, compartilha para todo mundo, vai deixando like aí nos programas, vai vendo mais programas para você se inspirar cada vez mais. E estamos aqui com o Marcão e com o Rafa na direção deste programa aqui na Vencer Hub. Então, fica conosco toda quinta-feira às 20 horas, certo? Beijo grande para todos vocês e beijo tchau! Grande, tchau!